diz a lei. E a mulher também que está assistindo, você chama a polícia. Você sabe aquela coisa de metrô e ônibus e trem, que são os encoxadores? Isso no mundo inteiro. É o tarado de transporte público. Sim. Tem cara que fica no metrô, vai e volta, vai e volta. É. E com a lei antiga, eu tive um delegado amigo meu que trabalhava lá, não dava nada, a lei mudou. O encoxador hoje é preso em flagrante, atentado violento ao pudor. O masturbador, tem gente que fica masturbando com o carro na rua, vai pra cadeia. Então hoje a coisa é muito séria, regulamentou. Agora, o Gaza falou, a mulher que usa isso de uma maneira errada é sacanagem. Mas a grande maioria, as mulheres realmente porque país tropical, o cara bebe e o cara acha que pode fazer o que quiser com a mulher. Tudo. Isso é um absurdo. E já aproveitando aqui, doutor, que nós estamos falando de alguns casos aqui de famosos, falamos de futebol também, eu acompanho bastante, acompanho o caso do Daniel Alves e o do Robinho. Tá. E já aproveitando essa abordagem que a gente está falando de mulher, né, que a lei hoje está muito para esse lado, no começo, assim, eu não botava muita fé. É que a gente acaba pensando... Eu achava que não ia dar em nada. Não precisariam fazer golpe. Isso, não, né? é golpe. Pô, quero não, Daniel Alves, pô, e Robinho são um cara, assim, uma carreira fantástica, grande, Daniel Alves, porra. Então, no começo, eu achava que uma mulher querendo dar golpe em jogador. Será que Você acompanhou esse caso? Sim. A Juliana falou uma frase interessante. É natural as pessoas pensarem, mas ele não precisa disso. Sim. Natural. Daqui a pouco, se quiser, eu falo sobre o goleiro Bruno. Precisava matar uma mulher que tá grávida? Dele? Pagou na pensão. Não tem. Tá pensão e pronto. Mas o que eu resolvi fazer? Eu gosto de fazer, lá no meu YouTube, na cena do crime, fazer o quê? Eu preciso de prova. Porque no direito tem uma coisa interessante, eles falam o seguinte: testemunha é a prostituta das provas. Testemunha é prostituta. Por quê? Testemunha aumenta, mente, contamina. A testemunha nunca conta o real. E outra coisa, cada um vê uma coisa. Sim. Eu tive casos de testemunhas que não tinham interesse em nada. Cada um falava uma coisa, eu falei, vocês estão loucos. Testemunha é prostituta das provas. Tá. E eu gosto de prova. E outra coisa, tanto o Robinho como o Daniel Alves, a polícia e a justiça, não colocaram eles em cana antes de ter prova. Mas é o certo. É o certo. Então, realmente foi eles quiseram muita prova, não quiseram pouca prova. Então, no caso do Robinho, ele vai numa boate famosa na Itália com a esposa e com amigos. E aí, Baz, a esposa dele passou mal. Tá? E ela precisava ir embora. Eu te pergunto, o que faz o marido se acontece isso com a esposa? Vai embora com a esposa, obviamente. Vai embora com a esposa. Ele pôs a esposa passando mal, ele pôs a esposa num carro e ficou na boate. Mentira, Juliana, que ele fez isso. É dose pra leão. Ainda ficou lá. Não, mas você entendeu? É o fim da defender. picada. Não dá pra defender. Bom, mas tudo bem. E ele fica lá e a coitada da esposa volta pra casa. Tá. E ali tinha umas meninas. E uma das meninas foi convidada pra ir num camarote, que é uma coisa fechada e não tem câmera. Camarote dele, sim. E não tem câmera. Só que essa moça, ela estava embriagada. E aqui vai um conselho para você, homem, ou você, mulher, numa balada. Se a pessoa que você está querendo chegar está embriagada, não chegue. Sim. Porque a mulher embriagada, ou o homem, ele está em estado de vulnerabilidade. Então ela já não responde ao certo pela sua. Então essa mulher embriagada foi levada e acabou indo pelos 5 homens. Robinho e 4 parças. E lá, ela teria sido estuprada pelos 5. Chamado estupro coletivo. Depois da festa, que ela não queria, ela sai de lá e os homens vão embora. Ela conta para uma amiga e depois de alguns dias, ela resolve ir à delegacia. E conta o caso. Aconteceu isso. Só que o caso é muito antigo, não tinha câmera. Ah, então é antigo. É muito antigo. Tá. Ah, esse caso é antigo. O caso do Robinho é antigo. Ah, tá. O caso não sabia. É antigo. E aí o que aconteceu? Tem um ano mais ou menos? Puxa vida. Por Olha, cima. nada, tem mais 10 anos. Mais de 10 anos. Tá. Então foi na época que ele tinha acabado de chegar na Espanha, no Real Madrid. Não, ele estava na Itália. Ah, foi no Milan. Ele estava no Milan, estava estourado. Sim. Ele estava super bem. Mas aí o que aconteceu? Eu descobri que o Robinho tinha tido um problema com uma mulher quando ele jogou na Inglaterra, que fez uma acusação contra ele por abuso, mas
não teve prova e foi arquivado. Então Ele foi depois do Milan, no caso. Não, antes. Foi antes? Foi antes, quando ele jogou um tempo na Inglaterra. Então, City, é. então, veja, ele já passou por um problema, deu sorte, não aconteceu nada com ele, mas ali deu problema com os parceiros. Bom, a polícia italiana queria a prova. E a polícia italiana fez uma coisa que no Brasil não é permitido, que é você colocar uma escuta no carro do cara. Ah, então tá. Então Mas foi aí isso os depois áudios? de vários anos. Não, logo Não. no começo. Isso Ah, foi logo lá atrás, tá. É. Só que essa escuta foi colocada e foi grampeado o telefone dos parças e também do... Só que eles ficaram grampeando, Baza, um ano. Esperando eles falarem alguma coisa. Esperando soltar alguma coisa. Depois que pegaram esses áudios e falaram, meu, o cara realmente fez. Só que o processo correu com eles em liberdade. Ah, então tava então correndo já até tava hoje. Em liberdade. Tá. E ele foi condenado em primeira instância. Aí ele foi embora da Itália. Foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, e quando ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal, ele já estava fora. Sim. E ali foi condenado a quantos anos? 9 anos de cadeia. Ô, Baza, eu tenho os áudios, eu coloquei lá. Quem quiser vai lá no meu YouTube, na cena do crime. Você vai ouvir o Robinho falando. Isso chegou a ser divulgado, né? Ele fala o quê? Sim, ele fala. Não, ele conversando com o outro, ele, mas pô, não foi nada, não foi tudo isso, pô, mas foi gostoso. Fala da cena. Você entendeu? Ele fala da cena. Sim. Fala da cena. E nisso deu essa condenação, só que ele imaginou, ele falou, bom, eu não volto mais para Itália, porque não há parceria para extradição. Sim, ele falou, sim. não volto mais para Itália. O pessoal lá da Itália manda aqui para o Brasil, para o Supremo daqui, dizendo, olha, já que vocês não podem trazer ele para cá, veja se ele não cumpre a pena aí. Ele contratou bons advogados, houve uma audiência muito grande lá no STJ e concluiu que ele tinha que cumprir a pena aqui. Tá, E por quando isso. foi correr em Santos, ele tinha acabado de ser contratado, foi preso, levado para o Tremembé 2, que é o presídio dos artistas. Muita gente falou para mim lá da Rede TV, não, ele não vai ficar preso. Eu falei, vai ficar. Ele está tentando recurso, eu acho que não vai ganhar. E os meus cálculos, Baza, é que ele tem que cumprir no mínimo 5 anos. 5 anos. Ele já cumpriu acho que não chegou a 1 ainda. Não. Então, o caso do Robinho não tem o que se discutir. Vamos entrar agora no caso do Daniel Alves. O Daniel Alves vai numa casa noturna importante lá, né? E ele começa a dançar com uma moça que ele já conhecia, tá? E lá ele ficou passando a mão na mulher, aquela coisa toda, e a mulher aceitou.